Seguimos en el viaje al Pentecostés. Ya casi llegamos al final. Hay un tramo todavía del camino. Viaje al Pentecostés y hoy veremos el poder y el propósito del Espíritu Santo. Poder y propósito. Por lo tanto, te invito a que saques tu Biblia de una vez. Y ahí vamos. Y empiezo con una pregunta. ¿Cuántos aquí alguna vez, ante algo que tenían que hacer, se sintieron despreparados para hacerlo? A ver. A ver, va de nuevo porque está padrísimo. ¿Cuántos aquí, frente a algo que sabían que tenían que hacer, se sentían despreparados para hacerlo? Hace casi 15 años, Deus me dijo: Ângelo, abre una iglesia. No, Señor. No soy pastor. No. Y mira, Él siempre tiene la razón. Pero es normal cierto tipo de temor en enfrentar situaciones así. Quizá contigo fue una entrevista de trabajo, una presentación ante un grupo, una conversación con alguien que sabías que sería muy difícil. La disyuntiva es esa. Tú sabías lo que tenías que hacer, pero sentías que no tenías lo necesario para hacerlo. Esa es la disyuntiva. Pues así se sentían los discípulos hace 2000 años. Exactamente así. Entre la ascensión y el día de Pentecostés, se quedaron en un limbo de identidad. Porque lo habían visto hacer un montón de cosas, pero ahora ya no estaba. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo podrían llevar a cabo la misión que Él les había encargado? La misión era casi nada. Sean mis testigos en todo el mundo. Cambien el mundo. ¿Cómo se podría lograr eso? Lo tuvieron por 3 años y medio. Porque hubo un vacío de identidad entre la ascensión y Pentecostés. Hubo un vacío de 40 días. No sabían lo que tenían que hacer. Sin embargo, perseveraron. Porque acuérdate, después que fue crucificado, desaparecieron todos por 3 días. Él tuvo que ir tras ellos. Pero aquí no fue así. Obedecieron. Jesús les había dicho que esperaran. O sea, no se lancen todavía, esperen. Isso vimos la semana pasada, ¿no? Pero escute isso. Não era esperem para que prepare um organigrama da conquista, não foi isso. Não foi por hagam juntas intermináveis que nunca decidem nada, tampouco foi isso. Não se adellantem, era para esperar o regalo que Ele havia prometido. ¿Por quê? Bueno, sencillamente porque o que mais necessitavam não era um plano melhor, nem mais recursos, nem sequer mais valor. O que necessitavam era um poder. Poder que sabiam que não tinham. Esperaram no poder para poder fazer as coisas bajo su poder, não em nosso poder. De nada serviria nosso poder. Escute isso, por mais revolucionária que fora essa ideia, Deus estava a ponto de transformar a cada um deles, escute isso, em uma habitação. Nem eles sabiam. Lo que eles tiveram foi algo que nadie no Antigo Testamento tuvo jamás. Lo que tú y yo tenemos es algo que nadie no Antigo Testamento tuvo jamás. Ser habitación del Espíritu Santo de Dios. La unción del Antiguo Testamento, ya lo saben, era intermitente. No se quedaba con nadie. Y vino palabra de Jehová, el profeta hacía lo que tenía que hacer y pasaban años sin nada. Depois de alguns anos, e vino palavra de Jeová, pero com esses 12 iniciais foi algo diferente. Estavam sendo preparados para ser habitáculo, habitação do Espírito Santo de Deus, sua habitação. E então seriam empoderados e seriam transformados da maneira em que eles nunca pensaram ser. E essa é a pergunta que temos hoje em dia. Escute bem essa pergunta, e os que nos veem também. Estamos tratando de viver a vida cristiana com nossas próprias forças, ou estamos confiando no poder do Espírito Santo em nós? A pergunta é retórica,
¿Sabe por qué no? Porque nosotros caminamos en esos dos caminos. A veces, aún siendo cristianos, intentamos hacer todo a nuestro poder, a nuestra fuerza, y no se logra nada. Y es cuando Él entra. La pregunta es, ¿cómo están viviendo nuestra vida hoy? ¿Bajo nuestro propio poder o bajo su eterno poder? Porque si los discípulos no pudieron cumplir con la misión por ellos mismos, ¿qué te hace pensar que tú lo puedes? ¿Qué nos hace pensar que podemos en Él? Todos aqui já intentamos viver uma vida sem Cristo. Todos. E me incluyo. Todos. Não nos hagamos tontos, por favor. Sabemos muito bem os dois lados da moneda. Lo sabemos. É tonteria intentar viver sem Cristo. Se os primeiros discípulos não puderam, quem eres tu, quem sou eu para pensar que vamos a poder? Apartados de Ele, diz a palavra, nada poderemos fazer. E é correto. Juan 16, aqui empieza o tema. Escute isso. Juan, capítulo 16, versículo 5 ao versículo 7. Te vou ler. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero os digo a verdade, os conviene que eu me vaya, porque se não me fuere, el Consolador não vendría a vosotros, mas se me fuere, os lo enviaré. Consolador, em grego é paracleto. Paracleto é abogado de defesa. Significa que temos um abogado de defesa, que nos acompanha em cada tribunal, em cada acto de justiça, ou injustiça em contra de nós. Cristo dijo muy sencillamente, os enviaré el Paracleto, os enviaré el abogado de defensa, es el mismo, por supuesto, pero es necesario que yo me vaya, os conviene que yo me vaya. Ahora, imagínate ser a uno de los discípulos originales, parados ahí, escuchando, mientras Cristo dice, me voy, pero no te preocupes, es para tu bien. Imagínate, te voy a dejar, pero es para tu bien. La lógica no checa. ¿Cómo podría ser para mi bien? Pensaron ellos. Habían caminado con Jesús, habían hablado con Él, habían comido con Él, lo habían visto hacer milagros, señales, maravillas con sus propios ojos. La pregunta es, ¿cómo su partida podría ser algo bueno para ellos? Si ya no iba a verlo. Jesús le estaba señalando una realidad todavía más profunda que ellos todavía no entendían. Aún não compreendiam completamente. Sua presença física, a história é toda essa. Sua presença física limitava suas ações. Estava em carne. Não podia estar aqui e allá. Sua omnipresença, não foi anulada, mas foi pausada. Quero que escutem isso. Por isso eu digo, os convém que eu me vaya, porque se me vou, estarei com vocês em qualquer lugar desse planeta, donde vayan. Pero mientras eu esteja nessa cápsula de carne e sangue, nesse corpo, não pode estar aqui, nem pode estar aí ao mesmo tempo. Os conviene que eu me vaya. Sua presença física limitava, ou lo limitava a um lugar a la vez, pero através do Espírito Santo, sua presença moraria dentro de cada creyente, em cada lugar, em cada momento da história. Ele está em mim, Ele está em ti, Ele está em ti e Ele está em ti. Essa é a promessa. Não entenderam, hasta que depois assimilaram a ideia. Já não teriam que esperar, escute isso. Cristo dizia, espere-me allá, espere-me allá. Já não teriam que esperar a que Jesus chegara a um pueblo para reunir-se com eles em la ladera de uma colina. Já não. O Espírito Santo, que é Deus mesmo, estaria com eles sempre. Donde quer que fossem, aí estaria Deus com eles. Já não teriam que esperar a que Cristo viniera, guiándolos, fortalecendo-los e hablando a verdade em seus corações. Por isso, os conviene que eu me vaya. E não entenderam no início. De hecho, igreja, pessoas que nos veem, esse conceito não era novo, não era uma nova ideia. A lo largo de toda a Escritura, Deus havia prometido a seu povo que estaria com eles. Miren isso. Isaías 41:10. Não temas, porque eu estou contigo.
não desmayes, porque eu sou tu Deus que te esforço. Sempre te ajudaré, sempre te sustentaré com a destra de mi justiça. Desde Isaías havia a promessa, Ele estará contigo sempre. Ezequiel 36, versículos 26 e 27, os daré coração novo, e aí va, e pondré espírito novo dentro de quem? De vosotros. Não entenderam? Como Jeová vai habitar em mim? Ele habita no templo, não em mim. Porque o templo foi destruído. Pum! Tu e eu somos templo de seu Espírito Santo hoje em dia. Por isso, ojo, mantente limpio. O corpo não é tuyo. O templo é de Deus. E Deus não habita em templos sucios. Por lo tanto, mantém o templo limpio. Vocês escutaram, verdade? Fabuloso. A promessa foi essa. Os daré, pondré dentro de vosotros mi espírito y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Significa, dejen de oír historias y sean a partir de ahora hacedores de historia. Y ahí empezó la iglesia, haciendo historia. De hecho, algunos dicen, estoy de acuerdo con los que dicen eso, el libro de Hechos todavía no termina. Nunca va a terminar. Hechos no termina. Este siempre había sido el plan de Dios. Transformar-nos em seu habitáculo, em sua habitação, em seu templo. Deus morando não só entre seu povo, sino morando dentro de seu povo. A ideia era essa, uma ideia revolucionária. E agora, Jesus estava aí, delante de eles, declarando que essa promessa estava a ponto de cumprir-se. Era assustador para eles. E, sin embargo, incluso nesse momento, lutavam por creer, como nós luchamos por abraçar a realidade do Espírito Santo em nossas vidas. A vezes somos muito independentes. Consultamos a Deus depois que hacemos algo. E Deus te diz, me hubiera dicho antes, hijo. Te hubiera dicho que não. Parecemos Josué entrando a Canaã. Jericó cai. De maneira espetacular. De hecho, não caiu como nas películas. Jericó, as muralhas não caíram assim, caíram hacia dentro, inteiras. Por isso, quando las desenterraram, las encontraram inteiras. Porque Jeová prometeu, e o que Jeová promete, Jeová quer, cumpre em los mínimos detalhes. Diz a conquista, e entrareis marchando sempre adelante, não brincando escombros. Quando as muralhas caíram, formaram avenidas, e por aí entraram a Jericó. Deus preparou todo o caminho. Pero bueno, derrotaram a Jericó, Jeová, por supuesto, se alegraram, se gozaram. O próximo objetivo era um pueblito chamado Jai. Não é o que hizo Josué, é o que não hizo Josué. Não orou, não buscou sua direção. E disse, não, sim, meus amigos disseram que estamos cansados, se Jericó caiu, esse pueblito miserável também cai. Eles deram uma santa paliça, com todo Jeová do lado deles. Saíram daí desnudos, correndo e humilhados, e culparam a Jeová. A culpa sempre tem alguém mais, não? Em psicologia se chama complexo de Adão. Não, eu não tenho a culpa, a mulher que tu me diste. Sempre ha sido assim. Complexo de Adão, em psicologia. Eu não tenho a culpa, ela tem outro, eu não. Bueno, culparam a Jeová. Josué culpou a Jeová, chillando, llorando, haciendo berrinche. Y en hebreo lo que Jehová dijo a Josué es durísimo. Jehová dijo, basta, párate como hombre, limpia tus mocos de niño y escúchame. Ahora me vas a escuchar. Yo te escucho, tú me escuchas. Está en hebreo. Así, límpiate los mocos como niño y párate como hombre. Ya saben, hay pecado en medio de ti. ¿Qué hubiera pasado si hubiera consultado con Jehová? Victoria. Aprendam nisso. A falta de oração é o início de tu derrota. Sempre ha sido assim. Deja de orar e te vens para abaixo. A lição tem que ser aprendida. Por lo tanto, se me consultar, eu te diria outra coisa. E a palavra é muito clara. E harei que andéis em meus estatutos e guardei meus preceptos e los pongais por obra. Esse, outra vez, sempre havia sido o plano. Pero sabe o que passa com nós? Anelamos lo tangible, queremos tocar.
E a vezes há pessoas que parecem mais judias que os judios. Hasta que veja, Senhor. Foi assim que empezou a bronca da monarquia em Israel. Samuel, queremos um rei. Dijo Samuel, já temos? Jeová é nosso rei? Não, não sirve. Queremos ver, queremos tocar a nosso rei. Os egípcios têm rei, babilônicos têm rei, os persas têm rei, os medos têm rei, todos têm rei, menos nós. Samuel, tu que tens palanca com ele allá, unge-nos um rei. Escute bem isso, a tragédia começou aí. Samuel sai correndo, chorando, enojado, impotente. Jeová lo agarra num caminho e disse: oye, Sami, muito delicado, oye, Sami, ¿por que choras? Senhor, ¿por que choras? E Samuel quedou de pé escutando e disse: a ti não te rechazaram? Ojo, a mim me rechazaram como rei, não a ti. Querem um rei? Les daré um rei. Que se acostará com suas hijas, matará a seus padres, enviará a seus hijos a la guerra e não será nunca um rei. Será um vassallo de outros reis, Saúl. Essa ha sido sempre a história. Quando alguém se adelanta a lo que Deus quer fazer. Pero a ideia aqui é que anelamos tocar algo tangível. Algo tangível. Anelamos algo visível. Algo como o que tinham os discípulos quando caminavam com Jesus há 2000 anos. E aún assim falharam. Caminaram com Ele e falharam. Decimos coisas assim: se tão solo hubiera estado allá para verlo. Ou, se tão solo puder escuchar sua voz audible. Número 1, lo verás. E número 2, Deus sigue hablando hoje em dia. Se cubre os dois tomos, não te preocupes. Pero Jesús mismo nos dice que tenemos algo aún mejor. El Espíritu Santo que vive en nosotros nos guía, nos consuela, nos levanta, nos empodera. Es Él mismo. Es algo mejor que isso. A pergunta é: estamos confiando en Él de verdade? Em cada circunstância? A pergunta é essa. Estamos confiando en Él? Ou todavía estamos tratando de seguir a Jesús com nossas próprias forças e lo deixamos a um lado? Vou explicar o que passa com algumas pessoas. Há pessoas que vêm com seu paquete de problemas, se acercam à cruz. Tem, Senhor, aqui está, a los pés da cruz. Me vou. E sabe o que hace Jesus? Lo tem em suas manos e te espera, porque te conhece. Te conhece melhor que tu a ti mesmo. Ele sabe que aproximadamente en 8 horas vas a regresar. Senhor, dámelo. No, já te tardaste. Dámelo. E te entrega. Pelo paquete foi aumentado. Tendrás mais problemas agora que antes. Te dou uma sugerência como tu, pastor. Se vas a entregar algo a Cristo, déjalo en las manos de Cristo. Él es Dios, tú no, yo tampoco. Si lo vas a hacer, hazlo, pero completamente. No es a ver si puede, Senhor. Claro que puede. Por supuesto que pode. Há pessoas que lo hacen. Estamos confiando en Él, ou todavía estamos intentando manejar nuestro próprio poder. E nesse sermão há 2 pontos que quero tocar. Primeiro, número 1, o poder do Espírito Santo é coragem para a missão. É valor para a missão que Ele nos ha dado. Hechos, capítulo 1. Versículo 4 al 8. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan certamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Escuche la promesa. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en ese tiempo? E les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sabe qué querían ellos? Señor, ¿cuándo vendrá tu reino? Recibirán poder. Senhor, quando lo harás? Recibirão poder.
Senhor, quando? Receberão poder. Isso basta. E insistiam na mesma mediocridade sempre. Medíocres. Ele dueño, ele criador. Está dizendo, nos vai dar poder que não se imagina. Não. Quando vendrá o reino? Quando acabará com Roma? Quando César vai morrer? Quando? Não entenderam. Receberão poder de mim e harão o que eu estava fazendo. Em meu nome sanarão enfermos. Em meu nome levantarão os mortos. Em meu nome. E seguiam com essa mentalidade medíocre. E para mim que há? E para mim que há? Receberão poder. Por isso Cristo dá a volta e diz, não estão entendendo. Não os toca a vosotros saber. Pelo que têm que saber é isso. Esperem e receberão poder. Não poder a nível horizontal, sino poder a nível vertical. É a cruz. Isso é poder. A cruz vazia é poder. E seguiam em sua mente cerrada. E a pergunta do início, não? Que les disse. ¿Alguna vez te has sentido despreparado para hacer algo importante? Eu creio que todos hemos passado por isso. Talvez hayas dudado em compartilhar tu fé com outra pessoa. Não lo has hecho. Orar por alguém que tanto necessita. Ou dar um passo de obediência em alguma área de tu vida. Pero sentias que não era o momento. Não estavas preparado. Agora imagina como sentiram eles há 2000 anos. Tu e eu hoje temos o poder de Deus. Somos a habitação do Espírito Santo de Deus. Podemos manejar o poder de Deus. Oramos por enfermos e sana, não por nós, sino o poder de Deus que há através de nós. Somos ferramentas, não deuses, nem semideuses. Não hacemos nada sem Ele. Estão aqui, verdade? Pero eles não tinham o guião da película, não sabiam. Estavam mais vazios que antes. Porque antes, quando caminavam com Ele, lo viam sanar. Era padríssimo. Pero agora já não estava. E lhes digo, agora vayam e hagam o mesmo que eu. Como? De que maneira, Senhor? El vazio, el limbo de identidade. Imagina como sentiram eles então. Jesus acabava de dar-lhes a missão mais importante da história. Vayam por todo o mundo. Hagam discípulos a todas as nações. Em outras palavras, a gran comissão. La gran comissão. E, sin embargo, sua seguinte instrução foi: esperem em Jerusalém. Não se vayam. Pero, Senhor, não se vayam. Todavía não. ¿Por quê? Porque não podiam cumprir com esta missão por eles mesmos. Aí sim, lhes faltava algo. Lhes faltava todo. A tarefa era demasiado grande e sua própria força não seria suficiente. Pero Jesus lhes prometeu algo todavía mais gigantesco. Receberão poder. Ele que é poder, Ele que é amor, Ele que é todo poderoso, lhe digo, eu los vou a dar mi poder. E lo harão. Serão mis embajadores de las naciones. Los enviaré, los cuidaré, iré con ustedes. Increíble. Satanás não pode roubar o poder que está em ti, igreja. Porque foi um poder delegado, não foi uma herência. Não foi uma herência. Não foi uma carta poder que alguém te deu e que de manhã se pode quitar e anular. Não. Foi uma herência. E a herência não se quita. Para que alguém receba alguma herência, ele que hereda tem que morrer. Ou seja, ele que dá a herência tem que morrer primeiro. Pelo contrário, como recebe a herência? Por isso, Cristo morreu na cruz. Porque o poder que tu e eu temos é herência. E a herência não pode ser quitada. E la temos. E lo temos. Receberão poder quando o Espírito Santo venga sobre ustedes e me sereis testigos. Antes de ir, tinham que ser empoderados primeiro. Isso sucedeu. Igreja, este poder, por supuesto, a presença mesma de Deus, não só morreu e nos heredou poder, sino que vive e nos ensina a usar de su poder todos os dias. Isso é fantástico. ¿Te imaginas? Lo matan, lo destrozan, lo humillan, ressuscita, sacude o polvo e diz, ok, vámonos, já estou, vámonos. Pero, Senhor, tem mi poder. Eu morri na cruz e les heredei mi poder. Agora eu les vou ensinar todos os dias como usar mi poder. Vamos.
y sucedió. 12 hombres comunes y corrientes y cabezones y testarudos y mal hablados cambiaron el mundo para siempre. No por su poder, sino a través de su poder. Porque creyeron, porque aprendieron a esperar. Y lo que el ser humano menos sabe hacer es esperar. Lo vimos hace una semana. No nos gusta esperar. El poder. La palabra dunamis, por supuesto, es poder. La palabra es dunamis. De ahí viene dinamita. El dunamis de Dios. El poder de Dios que cambia vidas. Un poder capaz de cambiar y transformar pecadores en predicadores, escépticos en evangelistas, y un hombre tan miedoso como Pedro en la columna de la iglesia primitiva hace 2000 años. Esa fue la transformación. No fue la ascensión, no fue su muerte, fue el bautismo en fuego del Espíritu Santo de Dios en Pentecostés. Es un cambio. Los mismos hombres que vemos en Hechos después de Pentecostés son otros. Misma criatura, misma persona, pero hubo un cambio en todos ellos. Estaban empoderados, muy empoderados. Este fue el poder que permitió a los hombres y mujeres comunes presentarte ante reyes y gobernantes. El emperador miró a Pablo y dijo: mira, estuviste así de convencerme. Y sin embargo, el tesorero del imperio romano se convirtió. Las sobrinas de César se convirtieron. La tía del emperador se convirtió. La corte se convirtió porque un hombre lleno de poder de Dios, metido en un pozo en Roma, predicó la palabra. Y ellos paraban allá y escuchaban a Pablo. Y salió el fuego de la cárcel. En la cárcel, Pablo cambió el imperio romano. ¿Tú crees que hay algo imposible para Dios? La cárcel todavía existe, visítala. Desde ahí salió fuego que cambió y destrozó al imperio romano y jamás volvió a ser el mismo. Pero un nuevo poder se levantó, se llama iglesia, la iglesia viva de un Dios vivo. Somos tú, somos nosotros, los que estamos en ese lugar, los que caminamos con el fuego del Espíritu Santo en nuestro ser. Por eso los enfermos sanan, los muertos se levantan, porque hemos creído en la palabra. Y la palabra no tiene poder, la palabra es poder. Es poder. Tú que me estás viendo, te guste o no te guste, no me importa. Hay un Dios. Hay un Dios. El Dios que promete y cumple. Poder de Dios. Quero que vejam algo. 2 Timoteo 1:7. Porque não nos ha dado Deus espírito de quê? Te vou repetir. Porque não, para nada, nunca, jamás. Porque não nos ha dado Deus espírito de quê? Sino de poder. Sino de quê? Poder, amor e domínio quê? Próprio. Eu me controlo. Eu sei hasta onde posso ir. Poder, amor e autocontrole é o que há em ti. O Espírito Santo não só nos dá consuelo, sino que também nos dá valor. Sabemos que podemos em Ele. E sin embargo, frecuentemente, como seres humanos, tratamos de servir a Deus a nossa conveniência. Depois de todo, a veces me conviene. A veces me checa isso. Tratamos de servir a Deus a nossa conveniência com nossas próprias forças. Intentamos, o ser humano sempre está intentando ser lo suficientemente bueno, lo suficientemente inteligente ou lo suficientemente persuasivo por nossa própria conta. Há uma história de Billy Graham que sempre me fascinou. Billy Graham, enorme predicador. Billy Graham, alguns já conhecem a história. Billy Graham tomou um vuelo uma ocasião de Nova York a São Francisco, cruzando toda a nação americana. E teve que aguentar ao lado dele um borracho. E nesse entonces se podia tomar nos vuelos. Mas toda vez se pode, não? Pero já é mais controlado. O homem subiu borracho e volou borracho. A la mitad del vuelo, o homem se queda vendo a Billy Graham
Y dice, yo te conozco. Billy Graham, el predicador más conocido del mundo en ese momento. Yo te conozco. Ok, Señor. Y digo, a ver quién es. Ya sé, tú eres Billy Graham. Sí, soy yo. Esa fue la plática. Y el borracho dijo, quiero agradecerte, Señor Billy Graham. Y Billy Graham dijo, ¿por qué me agradeces? Porque tú me convertiste. Estuve en tu congreso, en tal lugar, y ahí acepté a Cristo en mi corazón porque tú me convertiste. Billy Graham cerró su Biblia, lo colocó a un lado y dijo, pues tú me agradeces y yo te pido perdón. El borracho no entendió nada. Perdón, porque tienes toda la razón. Yo te convertí. Porque si fuera Cristo, tú no estarías así. Y Dios me dijo, perdóname, yo te convertí, no Cristo. Tú y yo no convertimos a nadie. Porque esa historia, ¿no? Ah, ¿conoce a fulano? Ah, yo lo... Olvídate. Es Cristo a través de ti, a través de mí, a través de nosotros. Somos vasos de barro. Pero adentro hay un tesoro. Y el tesoro es el Espíritu Santo de Dios. Ese es el tesoro. No tú ni yo. Aunque en tu casa tu esposa te diga tesoro, ok, adelante, pero... Seamos sinceros. Seamos sinceros. Insistimos a veces en actuar bajo nuestro propio poder. Les dijo a sus discípulos que esperaran porque sabía que así no iban a poder. La pregunta otra vez es, ¿estamos esperando en el poder de Dios o actuando en nuestro propio poder? ¿Vivimos con coraje o seguimos con miedo? Si queremos ser testigos de Cristo de verdad, iglesia, necesitamos lo que tenía la iglesia hace 2000 años. El poder del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Y lo tenemos, pero úsenlo. Tienes que hacerlo, no tú, el Dios que hay en ti. Número 2, es el poder del Espíritu Santo. Tener valor y coraje para seguir con la misión. El propósito del Espíritu Santo, convencer y transformar corazones. Si estás aquí en ese día, es porque alguien oró por ti. Lo que dije en la mañana, todos aquí somos seres orados. Alguien oró por ti primero y te predicó la palabra. Ahora nos toca a nosotros orar por alguien más y traerlo a los pies de Cristo. Por lo tanto, nos convenció Cristo, no la persona. Miren eso, Juan 16, versículo 8 al 11. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Sabe qué es eso, no? Satanás está perdido. Te voy a repetir, Satanás es un tonto y está perdido. ¿Cuántos saben que es cierto? ¿Por qué sigue atacando? Porque da patadas de ahogado. De la próxima vez que Satanás venga a ti y te susurre al oído de tu pasado, dile a Satanás de su futuro. Le espera un lago de fuego, no es nada agradable. Y Él lo sabe, y Él lo sabe. El Espíritu Santo penetra corazones, quita la venda de los ojos y guía a las personas al arrepentimiento. No tú ni yo. Él, a través de quien se deja usar por Él. Nuestro papel es proclamar la verdad, pero solo el Espíritu Santo puede hacerla echar raíces. Solo Él es capaz de hacer eso. Y vemos esa verdad en el día de Pentecostés. Pedro, hablamos de Pedro. Pedro fue el discípulo más regañado de la historia del cristianismo. Cada vez que Jesús decía Simón, lo llamaba por su nombre anterior a su conversión. Simón, Pedro pensaba, ¿qué hice ahora? A ver, ¿qué hice? Algo hice. Pedro, el mismo hombre que una vez, por miedo, rechazó a Cristo, o negó que lo conocía, se paró valientemente ante las personas, frente a una multitud,
y predicó el primer sermón de la iglesia. La respuesta, dice Hechos 2:37, sus corazones fueron perforados por la palabra. El término que usé es ese, fueron perforados por las palabras de Pedro. No porque Pedro fuera un orador, ojo, Pedro ni hablaba bien, era un pescador, no tenía que hablar, tenía que pescar. No porque Pedro fuera un orador excepcional, sino porque el Espíritu Santo estaba obrando a través de él. 3,000 se convirtieron. ¡Pah! 3,000. Se convirtieron, fueron bautizadas, no por persuasión humana, sino por el poder de Dios. El poder que estaba ya en ellos. El Espíritu Santo los convenció de pecado, de lujuria, de debilidad, y es el mismo Espíritu Santo que se mueve hoy, conmoviendo corazones y llamando a las personas a tener una relación con Cristo. Tu tarea y la mía es presentar la palabra, el de Él es convencerlos de la palabra. No crucemos la línea, no convencemos a nadie. Increíble. El amigo de Andrés, a ver, me está dizendo que el Mesías que esperamos nasceu em Belém e foi criado em Nazaré? Nada bueno sale de aí, nem de uma nem de outra. Me encanta a frase de Andrés. 3 palavras. Su predicação foram 3 palavras. Ven e ve. Punto. Não, pero ven e ve é o mesmo. Quando alguém te questione, ¿qué haces en gracia y paz? Dile, ven y ve, ven y ve. No, es que no, ven y ve. A ver, ¿de qué se habla ya? Ven y ve. No de largas. Nunca trates de convencer a nadie, porque no es tu papel, ni el mío, es el papel de Él. Nuestro papel es presentar la palabra tal y como es. Por lo tanto, ven y ve. Y Él fue, vio y se quedó. Porque assim é isto. Meu melhor amigo me evangelizou por 10 anos. Já sabe a história, não? E eu chegava a sua igreja, que depois foi minha igreja, por la música. Me encantava o coro, me encantava. O coro tem 3,000 vozes. O coro tem 3,000 vozes. É bastantito, não? São 1.500 desse lado, minha igreja em Brasília, e 1.500 aqui, e tu em el meio. Então te bombardeio. Fantástico. Santo bombardeio. E me gostava a canção, a música, ele tocava também aí. Então... pero isso sim. Eu me sentava na quinta galeria, na butaca número 23.584 allá. Tinha um número, esse é o número. Eu me sentava aí, veia hacia abaixo, lejísimos. Aunque hubiera pantalla em todo lugar, pero... E eu pensando, que tanto hacen aqui? Que tanto hacen aqui? En el dia em que prediquei allá, mirei minha butaca, lhe disse, que hacía eu allá? Como pode? Que hacía eu allá? Quem me convenceu a bajar? Quem me convenceu a estar? O Espírito Santo de Deus. Não foi meu melhor amigo. Deus lo usou. Ven e ve. Fui, vi, e eis-me aqui, Senhor. Poder de Deus, não poder humano. Tu não tens por que tratar de convencer a nadie. E há pessoas que são tão ególatras que dizem, convença-me. Manda-lo a volar. Você não tem por que convencer de nada. Não tenho por que convencer-te de nada. Solo te quero apresentar a alguém que vai cambiar tu vida como cambiou a minha. ¿Dónde vive? Vamos a tu casa, a su casa. ¿Cuál es la casa? La iglesia. Es la casa de Dios. Y una vez entrando aquí, ya no sale. El amor lo atrapa. El amor lo atrapa. Es Dios actuando a través de ti, pero ojo, tú y yo no convencemos a nadie. Que quede claro, lo hace Dios a través de nosotros. ¿Están aquí todavía conmigo? Evangelio. Esperança de vida, poder de Deus. Outra vez Juan 16:8. E quando Ele venga, convencerá al mundo de pecado, de justiça e juízo. Penetra corações. É a frase que se usa quando Pedro predicou.
y su palabra perforó 3,000 corazones. El Espíritu Santo llamando a las personas a tener una relación con Él. Significa que no tenemos que cargar, escuche eso, no tenemos por qué cargar con la carga de cambiar a las personas. Porque no es contigo ni es conmigo. Tú y yo no cambiamos a nadie y tú y yo no sanamos a nadie. Es Cristo a través de nosotros. Entonces deja esa carga a un lado. Simplemente presentamos la palabra y el Espíritu Santo hace lo demás. Pero abre tu boca. La palabra dice que todos los ángeles quisieran tener el privilegio que tú y yo tenemos. Y la palabra dice, a ellos fue negada y a nosotros fue dada la palabra. Para que podamos abrir la boca y predicar la palabra de Dios. Entonces, después de todo eso, en serio, ¿qué significa eso para nosotros 2,000 años después de Pentecostés? ¿Qué significa? Significa que podemos compartir nuestra fe sin miedo, porque va a resultar. La palabra no regresa vacía, nunca regresará vacía. Podemos decir la verdad sin preocuparnos si tenemos las palabras correctas, si las tenemos. Están aquí, mira, no hay nada nuevo. Podemos orar por nossos seres queridos perdidos, confiando em que Deus está obrando, incluso quando não podemos vê-lo, Ele sempre está trabalhando. Sempre. 1 Coríntios 3:6, eu plantei, Apolos regou, pero o crescimento lo ha dado quem? Existo. Tu sembra. Tu sembra. Quizás seas tu el que vai cosechar, pero tu sembra. Nuestro trabajo es la fidelidad. El trabajo de Dios es la transformación. Deja que lo haga. Cuando confiamos en el poder del Espíritu Santo para convencer y cambiar corazones, podemos compartir el Evangelio con confianza, sabiendo que Él siempre hará algo. Fue así contigo y fue así conmigo. Mira dónde estamos. En conclusión, preparen sus corazones para la Santa Cena de hoy, por favor. Preparen sus corazones. A reflexionar sobre la promesa de Jesús, del Espíritu Santo, vemos que Él no solo es nuestro ayudante y nuestro guía, sino también es nuestra fuente de poder y aquel que transforma, nos ha transformado. La presencia del Espíritu Santo nos asegura que nunca estaremos solos. Tú nunca estás solo, yo nunca estaré solo. Su poder nos anima a vivir nuestra vida con fe, pero en confianza. Su propósito nos recuerda que la salvación es obra de Dios, no nuestra. Por mejor predicador que seas, por mejor orador que seas, por mejor ministro de alabanza que seas, tú y yo no convencemos a nadie. ¿Quién lo hace? No, ¿quién lo hace? Es Él. Es Él. Una vez en un congreso, terminé de predicar, música maravilhosa, excelente la música, pero eu senti que faltava algo, pero não sabia que era. Primeiro dia de congresso, um pastor me aborda, saindo, era um teatro, o Teatro Sabadua de São Cristóvão de las Casas, aí foi, hermoso Teatro Sabadua de São Cristóvão. En la porta, um pastor me intercepta, Pastor Ângelo, los chicos y chicas que están allá en la alabanza son de mi iglesia, te felicito, pastor. Me dijo, no lo hagas. Son estrellitas. ¿Son qué? Estrellitas. Hermano Ángelo, son de mi iglesia, pero se sienten la crema y la nata. ¿Pudiera usted hablar con ellos? Y me dijo algo que nunca se va a olvidar, porque no ministran, solo cantan y solo tocan. Ven, hermano. Seré la puerta del teatro, tiene 3 juegos de puertas, seré esta la que estaba abierta, ven conmigo. Me acerqué y ellos ya desconectando y bajando con sus novias y que no sé qué, me paré en la plataforma. ¿Pueden regresar, por favor? No me pelaron. Estrellitas. Hermanos y hermanas, ¿pueden regresar? Me miraron y, ¿quién es? Y entonces grité como grito aquí y más. No voy a gritar lo que grité, pero no es nada malo, pero grité muy alto, se asustaron y uno regresó, se sentó, botó la guitarra y me miró así.
fantástico, ¿no? Me encanta cuando alguien me hace así. Es todo lo que yo pido, Señor, que alguien me haga así. ¿Ya? Le digo, bueno, quiero platicar con ustedes. Su pastor aquí me dio la oportunidad de platicar con ustedes. Y fueron regresando. Cuando vieron que era en serio, fueron regresando. Se sentaron. ¿Están todos? ¿Falta alguien? No, no, ok. Me haz un favor, mañana no vengan. Gracias. Pueden salir. Ahí no se movían, ¿no? Y el que me hacía así, digo, ¿cómo? Tú primero, no vengas mañana. El congreso dura otros 3 días, no los quiero aquí. Gracias, váyanse. Entonces no entendieron, por supuesto que entendieron. Entonces uno de ellos, hermano, dijo, ahora soy hermano. Dime, hermanito. Me dijo, entonces, ¿quién va a tocar? Le dije, nadie. Y para acabar pronto, les dije, miren, ¿conoce Ciudad de México? Algunos sí. ¿Conocen Garibaldi? Se miraron, ¿no? Yo puedo ir a Garibaldi ahorita y traigo a los que están allá, todos borrachos y teporochos, los traigo aquí y cantan y tocan mejor que ustedes. Si yo quisiera músicos, lo haría. Pero lo que quiero son ministros de alabanza, cosa que ustedes no son. Entonces, por favor, váyanse y mañana no vengan. Y si vienen, les amenacé, si vienen y yo empiezo a ver que van subiendo, yo me encargo de bajar uno por uno. Arriesguense. Si quieren venir, ahí se sentan. Porque son músicos. No tienen nada que hacer aquí arriba. Nada. Então miraram a su pastor, como dizendo, pastor? O pastor dijo, exacto. Como que agarrou força, não? Cada cara que se põe de trás de mim, digo, exacto. Isso. Você vê o que passou? Bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. Llego al teatro, el hotel está muy cerca. En la puerta, bajando de un bochito, un hermano. Yo no sé cómo se llama eso, los músicos que saben. Es una cosa que se pone aquí y trae una manita para sostener la guitarra. ¿Talit? Ok. Talit, ok, uma manita. Colocou isso, agarrou sua guitarra, estava afinando afuera. Le dije, hermano, vas a entrar. Hermano, ¿usted es predicador? No, sí. No, pues, se queda lugar. Hermano, hay un lugar. Ven conmigo. Te doy un lugar. ¿De verdad? Sí. El hermano entró conmigo, un ancianito, directo a la plataforma. Ven conmigo. Dale el micrófono, ponga tu... Y el hermano así. 3.600 personas en el lugar. El hermano con su guitarrita no tiene idea de la unción. No tiene idea. Yo todavía pienso en eso y digo, wow. Y claro, llegaron los babosos, ¿no? Ay, perdão, para que são muito sensíveis? Ai, não, se acabou. Se sentaram assim. E um deles se lhe ocorre, começou a caminhar. Eu sentado aqui na plataforma, lo mirei e digo, e se barrou. El hermano empieza a tocar, porque me dijo, mano, yo que toco, lo que sepas, lo que Dios te da, pero toca, ministra. E eu veía a cara de alguns desse lado que lo conheciam, e me hacían assim. Ojo, era um evento distrital, era todo o estado. El hermano se senta em um banquito que lhe deram, afina sua guitarra, hermanitos e hermanitas de graça e paz, e pessoas que vêm. Era como uma ola de unção que saía de ele hacia as pessoas. Foi impressionante. Impressionante. Foi o segundo dia, a segunda noite. Eu prediquei, a gente estava entusiasmada com o irmão. O irmão Barra me hace assim. Le dije, não, como que assim? Mañana. Porque já queria ir. O irmão, não, perdão, mañana. Terceira noite do congresso, chega o hermanito. Isso me encantou. Não esperou que eu lo subiera. Não, com sua guitarrita foi, e subiu. Lo cablearam, já todo. E
Los que já não eram, já estão babosos, eram menos, se sentaram, nem sequer se moveram. Terceira noite. La cuarta noche, não se sentaram, se hincaram no altar. Todo o equipo de alabanza. Estiveram hincados mientras o hermano ministrava, mientras eu predicava, mientras eu ministrava, e não se levantaram. Foram os últimos a sair do teatro. Hincados, todos. Todo o equipo de alabanza. ¿A dónde vou com isso? Temos um equilíbrio em nossa vida. Esse equilíbrio se rompe quando uno se crê o que não é. Pablo a los romanos foi muito claro, que nadie tenga de si mais autoconcepto del que tem que ter. A los romanos. Quem nos ubica é o Espírito Santo de Deus. Ele nos ubica. Acuérdate, poder, amor e domínio ¿qué? Próprio. Sabemos quem somos, sabemos de onde Ele nos sacou e sabemos hacia onde iremos. O Espírito Santo que se moveu na igreja primitiva há 2000 anos, todavia está movendo hoje em cada coração. ¿Se acuerda a frase, donde está o Espírito de Deus, a liberdade? Tenho uma boa e uma mala. Algumas pessoas dizem, irmão Ângelo, pastor Ângelo, você nos leva hasta aqui e depois nos solta, não? Não, não é tanto assim. O original diz, donde senhorea o Espírito Santo de Deus, aí há liberdade. Porque há montão de igrejas onde Ele está, pero não manda, não governa, então não há liberdade. A frase está mal. Não é onde está, é onde senhorea, onde manda. E em graça e paz, Ele sempre vai mandar. Ele sempre será Senhor. Ele é o dueño, não nós. Não nós. A próxima semana é o ponto de inflexão dessa série. É Pentecostés. Eu sei como vai terminar isso. Como vai começar, perdão, mas não sei como vai terminar. ¿Se acuerda do ano passado? Vai ser melhor todavia. E mais poderoso. Por lo tanto, aqueles que estão aqui hoje e todavia não têm o bautismo do Espírito Santo, têm uma semana para orar. Venham orados. Senhor, eu quero. Senhor, eu necessito. Senhor, por favor, dá-me uma semana. E aqueles que já lo têm, pues prepárense, porque Deus los vai usar o próximo domingo. Como hicimos há um ano, e foi maravilhoso, mas agora vai ser todavia mais e mais poderoso. Se põem de pé, por favor. E te dejo com a pergunta, antes da Santa Cena: de verdade estamos vivendo bajo que poder? ¿El nuestro o el de Deus? Evalúa. Vamos a preparar-nos para a Santa Cena, que é a ação de graças, essa Eucaristia, onde agradecemos a Cristo por todo o que Ele ha hecho e todo o que hará. Pero tome a Santa Cena conscientes de que é algo poderoso, não é uma cerimônia mais, foi instituída por el mismo Jesucristo e lo haremos en esta tarde en gracia y paz. De hecho, lo hacemos a cada mes. Ya lo saben. Les pido que cerrem sus ojos, por favor. Respira profundamente, abre tu corazón, vislumbra la posibilidad de que Deus te use de una manera que ni siquiera tú habías imaginado alguna vez. Espírito Santo de Deus, aqui estamos nosotros, essa é tu igreja, esse é tu ejército. Comanda-nos tu, envia-nos tu, coordina-nos tu, Senhor, porque sem ti não podemos. Prepara corações para a Santa Cena nessa tarde, Senhor, em tu nome, amém e amém.